Uma praga assola a cidade. Ela está em todos os lugares, ameaça nossa economia, nos enlouquece e destrói nossa identidade. Estou falando de pandemia? Não, vampiros. Publicado em 1897, Drácula nasce em um mundo em crise. O Império Britânico no seu auge. Na época, a Inglaterra dominava o mundo com a economia desenvolvida, cerca de um quarto do mundo ocupado por suas colônias e um período de alto desenvolvimento científico e tecnológico. Entretanto, a população britânica tinha um medo constante. E se o mundo que nós dominamos nos dominasse de volta? E se a invasão que tanto foi praticada fosse contra nós? E é nesse contexto que o Conde do Leste Europeu surge, uma figura indecifrável vinda da Transilvânia, região esta misteriosa, oriental e atrasada aos olhos vitorianos, e vai para Londres, coração da civilização, trazendo consigo a superstição, a doença e a degeneração. E os ingleses, patriotas, precisavam destruí-lo antes que contamine a nação. Hoje, viajante, vamos ver por que o maior medo envolvendo o vampiro não é por suas presas ou por sua crueldade, mas sim por ser um estrangeiro cruzando fronteiras, e porque Drácula não é um monstro, mas sim uma metáfora sobre relações humanas. Bem-vindo, viajante, ao Acervo Paralelo. Eu sou o Sumário e irei lhe acompanhar nessa jornada pelo conhecimento. Esse vídeo contém spoilers das seguintes obras. Para entender Drácula, precisamos voltar à Inglaterra do século XIX. Comandada pela Rainha Vitória, o país era a principal potência mundial, com uma vasta influência econômica, política e tecnológica, atraindo imigrantes de todo o mundo, principalmente judeus e irlandeses. Inclusive, Stoker era irlandês. Entretanto, esta pátria também possuía uma sociedade marcada por desigualdades, uma população predominantemente pobre, acentuada pelo trabalho infantil, prostituição e uso de drogas como o ópio. É nessa mistura de fatores que ideias como racismo científico e darwinismo social florescem. Logo, os vitorianos, em meio a essas mudanças abruptas, expressaram na figura do estrangeiro ansiedades culturais e sua perda pela identidade nacional e pureza inglesa. É também neste contexto que surgem várias obras sobre invasões estrangeiras. É o caso de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, onde alienígenas invadem Londres, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, sobre degeneração moral, e claro, Drácula, onde um conde do leste europeu invade a Inglaterra e difunde a sua maldição. Stoker não escondeu isso. A primeira vez que é visto, Drácula é descrito como tendo um nariz como de uma águia, lábios grossos e mãos peludas, características que na época eram usadas para estereotipar judeus, eslavos e outros povos não brancos. Ele é literalmente a encarnação do estranho, também chamado de Unheimlich, que Sigmund Freud definiu. Esse conceito referencia a angústia de ver algo familiar, mas ao mesmo tempo inquietante. Um detalhe é que essa ideia é precursora do Vale da Estranheza, usado no design, mas não é só a sua aparência que incomodava. Suas ações também são bem questionáveis. Ele, quando vai para Londres, contamina mulheres inglesas. Lucy e Mina, duas inglesas até então puras e virtuosas, são mordidas e começam a mudar, ficam selvagens, sensuais e incontroláveis. Esse episódio representa bem o medo vitoriano da miscigenação, o terror de que ingleses se misturassem com estrangeiros e perdessem sua pureza. Lucy se torna vampira e é morta pelo próprio marido com uma estaca, uma purificação bem violenta. E após a morte dela, Van Helsing propõe uma aliança com os amigos e o marido da falecida Lucy. Até então, os planos do conde são desconhecidos, e é quando o grupo descobre o diário do capitão do navio do Deméter é que as intenções do vampiro são reveladas. O navio, a deriva, que chegou na costa da Inglaterra e que transportou o Drácula escondido, também transportava 50 caixas de terra da Transilvânia, sem a tripulação desconfiar do seu futuro uso. Eu acho muito interessante essa passagem, já que os 50 caixões cheios de terra seriam usados para dispersar os esconderijos do conde, e também faz com que o grupo esteja diante de um desafio
desafio logístico. Como o vampiro só pode descansar em sua terra natal para manter os seus poderes, a metáfora surge quando percebemos o imigrante trazendo as suas raízes, recusando-se a assimilar completamente ao local onde ele está e colocando a sua cultura acima da cultura anfitriã. Outro detalhe importante é que, peraí, você não se inscreveu ainda? Boa parte de quem me assiste não é inscrito. Por favor, considere se tornar inscrito para você ter mais conteúdos como esse. Voltando ao vídeo, Drácula, antes de ir para Londres, compra propriedades que viriam a se tornar seus esconderijos. Esse detalhe mostra pela primeira vez o vampiro como uma figura aristocrática e poderosa, e o Drácula investindo dinheiro estrangeiro no ramo imobiliário é a representação do medo do cidadão comum perdendo espaço para o estrangeiro. E tem mais, Drácula aprende inglês com Jonathan Harker, integrante do grupo do Van Helsing e marido de Mina, a segunda vítima do Conde. Mas mesmo o Conde aprendendo inglês, ele mantém o seu sotaque. Isso é mais uma característica que faz o Conde sempre ser marcado como o outro. Essa colonização reversa através da reprodução é inclusive um cenário recente na Europa. O medo do imigrante se reproduzir mais do que o europeu demonstra que Drácula é um livro, antes de tudo, atual. Van Helsing diz explicitamente: se não pararmos, ele criará um exército de mortos-vivos que dominará a Inglaterra, depois a Europa, depois o mundo. A obra nunca foi sobre vampiros, sempre foi sobre o medo do país colonizador se tornar o colonizado. Gostaria de falar agora sobre o conceito filosófico dentro da obra. O filósofo alemão Georg Hegel, do século XIX, em seu livro Fenomenologia do Espírito, desenvolveu o conceito de dialética do senhor e do escravo, como o eu define a si mesmo em oposição ao outro. Hegel argumentava que precisamos do outro para existir. Eu só sei que sou inglês porque existe o não inglês. Eu só sei que sou civilizado porque existe o bárbaro. Minha identidade depende de alguém ser diferente de mim. Mas aqui está o problema. Quando definimos o outro como ameaça, nossa identidade depende de continuar vendo ele como uma ameaça. Drácula precisa ser monstruoso para que os ingleses se sintam virtuosos. Se ele for humano, quem somos nós? Isso se conecta com Edward Said e o orientalismo. O Ocidente constrói o Oriente como algo exótico, perigoso e inferior para justificar a sua dominação. Drácula é o Oriente personificado, sedutor mas letal, antigo mas ameaçador, inteligente mas inculto. O interessante é que a figura do vampiro foi adaptada centenas de vezes e cada época projeta seus próprios medos. Nos anos 30, Drácula era o estrangeiro aristocrático perigoso. Nos anos 90, virou romance trágico. Em Eu Sou a Lenda, o livro, não o filme, Robert Neville é o único ser humano vivo em um apocalipse vampírico e é a testemunha também do surgimento de uma nova sociedade. Em O Que Fazemos nas Sombras, vampiros são literalmente imigrantes tentando se adaptar à sociedade moderna, lidando com burocracia, aprendendo costumes locais, e a série usa o humor para desconstruir o medo do estrangeiro. Em Castelo Transilvânia, Drácula é um viúvo vingativo e pai protetor, e não quer que os humanos contaminem a sua filha. É engraçado como a xenofobia é invertida. Agora os monstros têm medo de nós. Gosto de ver como o tema dos vampiros se tornou o plano de fundo para abordar os mais diversos assuntos. Mas voltando ao nosso mundo, a retórica de Drácula não morreu. Políticos ainda falam de invasões de imigrantes, de substituição populacional, de estrangeiros contaminando a cultura nacional. São as mesmas metáforas de 1897, só que sem vampiros. Aqui está a ironia cruel. Bram Stoker era irlandês. A Irlanda era colonizada pela Inglaterra. Ele pertencia a um povo considerado inferior pelos ingleses e ainda assim escreveu um livro que reforça o medo do estrangeiro, talvez tentando provar que era civilizado o suficiente. Isso mostra como a xenofobia é construída, não algo natural. Stoker internalizou o preconceito contra si mesmo e projetou em Drácula. Quantos de nós fazemos o mesmo? Absorvemos medos culturais sem ao menos questionar. No fim, Drácula é sobre vampiros? Eu acho que não. É sobre como sociedades criam monstros a partir do diferente, como transformamos o estrangeiro em uma ameaça existencial, como justificamos a violência através do medo. Em uma última analogia, no fim do livro, Drácula morre, mas os medos que ele representa nunca morrem. Eles só mudam de forma.
Van Helsing declara: precisamos matar o vampiro ou ele nos matará. E se a verdadeira ameaça nunca foi o vampiro? E se sempre foi o medo que nos fez ver monstros onde existem apenas pessoas? Enquanto a você, viajante, achava que o discurso de ódio propagado hoje tinha suas origens no século XIX, qual é a sua opinião com obras que retratam o outro como diferente? Se essa análise mudou sua visão, deixe seu like. Inscreva-se para mais análises que conectam literatura, filosofia e o nosso mundo. E nos comentários, qual outra obra tem relevância nos dias atuais? Por favor, comenta aí. Eu sou o Sumário, guardião deste acervo. As portas permanecerão abertas para todos. Até a próxima, viajante.